Olá, eu sou Simone, aluna do mestrado profissional em Letras, Prof. Letras, e vou passar para vocês um recorte da minha dissertação de mestrado em andamento, com o título O Clássico em Sala de Aula, uma proposta de leitura literária na EJA com Lígia Fagundes Telles. Eu sou bolsista CAPES e minha orientadora é a professora doutora Ana Paula. Essa pesquisa, ela se inscreve no âmbito do Prof. Letras, na área de estudos literários, e se volta à reflexão sobre a importância da leitura dos clássicos na escola, sobretudo no contexto atual do ensino de literatura, e põe à margem o conhecimento dos clássicos e do cânone consagrado. O objetivo é contribuir para a valorização da leitura das obras clássicas no contexto escolar, a partir da leitura de contos de Lígia Fagundes Telles, da obra Antologia Meus Contos Preferidos, de 2004, considerando como proposta pedagógica o Círculo de Leitura Literária de Cosson, 2014, como ferramenta didática, de modo que se possa efetivar a educação literária via leitura na escola. Nós nos respaldamos para isso nos pressupostos de Calvino, que defende a leitura dos clássicos na escola. Ele diz que é papel da escola fazer com que você conheça, bem ou mal, um certo número de clássicos, dentre os quais, ou em relação aos quais, você poderá depois reconhecer os seus clássicos. Os clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas só por amor, exceto na escola. Nós percebemos que o autor ele faz uma evidente restrição tanto à sonegação dos clássicos aos leitores em formação, quanto à sua leitura imposta, ou seja, só vai se conseguir esse elo entre o leitor e a obra literária se conseguir que se consiga esse elo afetivo entre o leitor e a obra literária. Também nós vamos propor a abordagem do texto literário considerando a sua forma e o seu conteúdo, já que a construção dos seus significados passa pelo modo como o texto literário é construído. A literatura e sua função emancipadora e humanizadora, defendida aí por Cândido, Eco e Jouve, e principalmente a ideia colocada por Cândido, que é o acesso à obra literária como um direito do ser humano, assim como alimentação, cultura, educação, enfim. Nossa metodologia de pesquisa, ela é de caráter qualitativo, uma vez que ela interpreta e discute e atribui significados aos assuntos abordados. Desse modo, ela se institui como bibliográfica, né, que ela é elaborada com base em material já publicado. Como metodologia de ensino, nós adotamos o Círculo de Leitura, de Cosson 2014, porque ele favorece uma aprendizagem coletiva e colaborativa, né? Ao ampliar o horizonte interpretativo da leitura individual por meio do compartilhamento de leituras e do diálogo, da discussão em torno da obra selecionada. Resultados e discussão, né, no nosso trabalho. Evidenciou-se o quê? O apagamento do estudo do texto literário nos documentos oficiais, primeiramente no documento, né, que se pauta para a elaboração dos currículos e dos planos de trabalho docente, que são as diretrizes curriculares da EJA. O que acontece nesse documento? A literatura, ela aparece no meio da cultura em geral, né? E com isso, não há uma evidência para o texto literário. Corre-se o risco de o professor deixar de trabalhar com o conteúdo essencial da cultura, que é o texto literário. Também
também nos documentos recentemente publicados, que é a BNCC e o Referencial Curricular do Paraná, ambos situam o texto literário como apêndice da área de linguagens. Assim, não há obrigatoriedade do estudo da literatura, da disciplina de literatura, assim como há de português, matemática, história, geografia, até mesmo da língua inglesa. Defende-se também o caráter transformador e emancipador da literatura, porque ela dá forma aos sentimentos humanos e a diferentes visões de mundo, o que nos organiza, liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Então, é a função humanizadora defendida por Cândido. E Juve coloca que há a expressão de todas as dimensões do ser humano, haja vista a liberdade que se tem dentro da obra literária, na sua produção, pode-se encontrar de tudo na obra literária, desde aspectos psicológicos, sociais, políticos, enfim. A obra literária, ela pode mostrar todas essas dimensões do ser humano e sua vivência na sociedade. Outro ponto é a abordagem do texto literário considerando, como a gente já disse, a sua forma e o conteúdo, já que a construção dos significados, ele passa pelo modo como o texto é construído. Novamente, as ideias aí de Cândido e Juve. Os resultados da nossa discussão. A necessidade, evidenciou-se a necessidade de reabilitação da literatura, sobretudo da clássica, no meio escolar, dada a sua natureza formadora e emancipadora. Além delas serem valorizadas pela tradição, as obras também trazem em seu repertório diversas situações que contribuem para o conhecimento do mundo e do ser. Também procuramos propor uma estratégia de abordagem da leitura literária clássica que vise a sua sistematização, ou seja, a partir de objetivos bem definidos e que contemplem temática significativa para os alunos, dado novamente o seu caráter formativo e humanizador. As nossas conclusões, desse recorte, nós temos como as seguintes expectativas: contribuir para novas abordagens do texto literário, especialmente do clássico, no espaço tudo no contexto atual da educação, Na sociedade moderna, o que há? O questionamento do cânone. Alguns espaços da sociedade, eles dizem que as ideias, os conteúdos, ou mesmo o cânone consagrado, ele não mais responde, aos anseios da população. Querem textos que tenham uma utilidade, uma prática social. E o nosso estudo mostra exatamente o contrário disso, que a literatura não tem uma prática, um fim utilitário, mas, mesmo assim, ela ajuda na formação do ser humano. Outro aspecto é promover a leitura dos contos de Lígia Fagundes Telles, que é uma autora clássica, assim de promover a educação literária na escola. Outro item, abordar o texto literário considerando novamente a sua forma e conteúdo. Por quê? Para compreender melhor a literatura, o seu conteúdo vai depender do quê? De se estudar o vocabulário, os elementos estilísticos expressivos, a intencionalidade do autor, o narrador, o personagem, tudo isso contribui para uma leitura mais aprimorada da obra literária. E o último, contribuir para a formação de sujeitos reflexivos e críticos a partir do desenvolvimento da sensibilidade para o estético, ou seja, desenvolvendo todas essas etapas do trabalho, a gente visa buscar uma educação literária, ou seja, a educação por meio da literatura.
Agradeço à minha família, aos professores do Prof. Letras, enormemente à minha orientadora, professora Ana Paula, e à CAPES pela concessão de bolsas. Estão aí as nossas referências e um muito obrigado a todos vocês.